Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos a estudar a lição, e hoje, quarta-feira, 9 de abril de 2025, a lição 2 de hoje, ela tem como título Lidando com a Morte. Em consequência, do pecado de Adão e Eva, a morte passou a toda a raça humana, a todos nós, e todos nós desceremos ao sepulcro. E após o pecado de Adão e Eva, as coisas começaram a arruinar para o ser humano. A morte passou a estar entre nós, a morte nos espreita todos os dias, e o salário do pecado é a morte. Mas Deus deu a devida solução através do seu Filho amado Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós pecadores, nos libertando da morte e do pecado. E Ele ofereceu seu único Filho unigênito para morrer por nós pecadores. E assim nós tivemos uma oportunidade de estarmos na eternidade. E a lição de hoje, ali baseado em Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17, Gênesis capítulo 4, versículos 8 até 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 15 até 19, e Apocalipse 1 até 18, esses textos nos mostram a primeira menção que foi sobre a morte, e a primeira ocorrência de morte para nós termos o devido entendimento, onde Cristo, o substitutivo do ser humano, venceu a Satanás na cruz do Calvário, e houve a ressurreição dele no terceiro dia. E a partir desse momento nós fomos livres do pecado e podemos obter essa oportunidade de nós estarmos realmente nas mansões celestiais. E a primeira menção da morte na Bíblia aparece ali em Gênesis capítulo 4, versículos 8 a 15, onde Caim, filho de Adão e Eva, que ele era um lavrador do campo, ele acaba matando seu filho, ou seu irmão Abel. Então Caim acabou matando Abel, e que Abel era um pastor de ovelhas, e ele simplesmente executou seu irmão, tirou a vida dele. Caim ele ficou assim irado por Deus não aceitar a sua oferta, as primícias que ele havia pedido para cada um deles. E aqui a total anormalidade passou a passar entre os homens, que apareceu mais uma morte, porque o ser humano começou assim a tomar a mente uma face mal, o seu caráter, a sua natureza pecaminosa começou a aflorar assim cada um deles, E vejam, Adão e Eva devem ter realmente ficado muito tristes, porque eles nunca haviam presenciado uma morte. E eles acabaram perdendo dois filhos, Porque Abel acabou sendo morto pelo seu irmão, e Caim, ele saiu para o mundo, saiu fora da família. E Deus dá essa solução para a morte justamente através da sua ressurreição, e dá uma esperança para Adão e Eva e para todos nós, que através desse sacrifício de um Deus de amor. E a lição de hoje, conforme nós podemos observar, o apóstolo Paulo, ali em Coríntios 15, 26, ele menciona que a morte ele é o último inimigo a ser vencido.
onde todos nós teremos que passar por isso. E é comum em todas as pessoas, em todos os lugares, realmente pensarem nisto, né? A tristeza que ocorre, a morte, porque o ser humano não está acostumado com isso. E com toda certeza, a morte é o aspecto mais cruel de nós vivermos de um mundo separado do nosso Criador, né? E mantenedor, pelo simples fato de que a morte ela está sempre espreitando a todos nós, né? E nos dá realmente uma insegurança muito grande nesse sentido, né? Esse tema, a morte, nós sentimos bastante quando isso acontece na nossa família, quando falece alguém, né? Ou talvez um amigo bastante chegado, ou uma pessoa querida, e nós temos a sensação assim de um vazio, uma tristeza dentro do nosso coração, um sentimento de solidão que toma conta de todos nós, que nos faz pensar sobre a finitude da vida que nós temos. E no mundo que nós vivemos, assim, existem várias teorias, né, sobre a morte, filosofias sobre o que ocorre quando as pessoas morrem. Mas Deus, ele deixou bem claro em sua palavra, a Bíblia, a exatidão desse assunto para nós entendermos que a morte, ela realmente existe, mas que realmente nós temos a oportunidade de estar no reino dos céus. E que nós temos que saber que sobre a vida, como Deus criou todos nós, nós devemos entender como Deus criou todos nós, que está lá em Gênesis 2,7. Olha o que diz ali, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem, que do hebraico é Adam, do pó da terra, o Adamá em hebraico. E Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou uma alma vivente, né? Que do hebraico, né, seria isso, alma vivente, que está lá em Gênesis 2,7. Vejam, Adão recebeu de Deus uma alma vivente. Quando uma pessoa morre, a Bíblia diz em Gênesis 2,7 que reverte o processo, ou seja, a pessoa se desintegra quando ela morre. Tanto é que já foram feitos testes em laboratórios na carne de uma pessoa falecida, e ela tem todos os elementos químicos que possui na Terra, todos os elementos químicos, né? E aí você mostra que nossa origem é realmente do pó da Terra. E quando nós morremos, ele se desintegra e volta para a terra. O que diz lá na Bíblia, o pó volta para a terra e o fôlego de vida, isso acontece quando as pessoas morrem, volta para Deus, que o deu, que está lá em Eclesiastes 2,7. Então a pessoa morre, ela transforma-se em pó. E todos os elementos químicos do ser humano contém na terra. E o fôlego de vida, ele não vai para qualquer outro lugar, a não ser para Deus. O próprio Deus diz isso nas Sagradas Escrituras, que está lá em Eclesiastes 2,7. Observe, ele não vai para nenhum outro lugar. Como o Satanás mente para algumas pessoas nos dias de hoje, como ele afirma algumas doutrinas mentirosas, né? Que algumas pessoas estão em alguma dimensão, ou ela aparece para alguém. Isso é um engano de Satanás. O fôlego de vida volta para Deus. O fôlego de vida volta para Deus e sempre foi assim. Deus deu o fôlego e Ele mesmo recebe de volta. E se encerra esse ciclo de vida nesse mundo. Depois da morte, as emoções cessam. A pessoa não tem mais capacidade alguma de saber ou relembrar as coisas que estão no mundo. E a Bíblia diz, para eles, os que morrem, o amor, o ódio, a inveja desaparecem. Está lá em Eclesiastes 9,6. Ou seja, a pessoa não passa a ter
não ouve, não fala, não vê, não tem sentido algum. E está lá em Eclesiastes 9,6. E assim, essa mentira que a morte simplesmente faz parte da vida, são enganos de Satanás, que o próprio Satanás levou Adão e Eva ao erro, né? De que na realidade o salário do pecado é a morte, que diz lá em Romanos 6,23. A morte, ela tem um papel tremendo nas profecias, porque cessa a vida, mas há a esperança da ressurreição através da promessa que Jesus fez da sua segunda vinda, de ele ressuscitar todas as pessoas que morreram. E assim, a primeira menção da morte nas Escrituras, ali foi lançada uma luz sobre este tema, porque não cessa tudo o ser humano com a morte, sim a esperança de uma vida eterna. E a única forma realmente de ressurgir através do poder de Jesus na sua segunda vinda, que ressuscitará todas as pessoas. Que ele prometeu até moradas no céu para todos nós, de todos que o aceitarem a ele como Salvador e Senhor de sua vida. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Está lá em Eclesiastes 9,5. E Jesus ensinou que a morte, ela é como um sono, e ela disse aos seus discípulos, na morte do seu amigo Lázaro, que ele diz lá, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. Quando os irmãos de Lázaro chamaram a Jesus, mencionando que ele havia morrido, falecido, e já faziam 4 dias, quando ele chega lá para realmente ressuscitar a Lázaro. Os discípulos pensavam que Jesus estava assim, quando Jesus fala que ele adormeceu, os discípulos achavam que Jesus estava falando dele estar dormindo, assim, e o mestre claramente disse, Lázaro morreu, que está lá em João capítulo 11, versículos 11 até 14. E na sequência, Jesus ressuscita seu amigo Lázaro, através do seu poder, mostrando a todos nós que ele tem poder de ressuscitar pessoas, e ele o fará na sua segunda vinda. E assim o túnel da morte, que nós mesmos podemos atravessar algum dia, é como um sono, né? Uma calma, nós não ouvimos nada, não falamos, não podemos falar nada, na paz absoluta, estamos dentro de um inconsciente enorme. Jesus disse para Marta, irmã de Lázaro, quando estava assim no túmulo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, que está lá em João 11:25. Aqueles que dormem na sepultura têm a esperança de serem ressuscitados na grande volta de Jesus. A morte, ela é uma intrusa na vida do ser humano e nós não acostumamos a aceitar a sua presença, porque nós somos criados lá desde Adão e Eva a vivermos para a eternidade. A morte entrou como um intruso, né? Foi em decorrência, uma consequência de Adão e Eva. E hoje causa dor, tristeza, aflições, sofrimentos inigualáveis, né? Há alguns casos de morte que aparecem bastante trágicas, né? Como a morte de uma criança ou de um jovem que está iniciando a vida e ele é devastado por uma grave doença, ou talvez assim, um acidente de carro, que não só maltratam o coração das pessoas, assim, mas como deixa marcas, deixa tristeza, porque o inimigo de Deus quer justamente isso, maltratar os filhos de Deus, causar sofrimento. É só você olhar lá no livro de Jó, que ele, Satanás, ele é o causador da morte e da tristeza no mundo, porque ele, Satanás, matou os filhos de Jó. Ele, Satanás, colocou doenças em Jó. Ele, Satanás, destruiu todos os bens de Jó. Esse é o inimigo que está por trás de todos esses sofrimentos.
Vejam, e Adão e Eva nunca tinham presenciado o sofrimento. E eles veem a morte através de um filho, né? No caso o Abel, o justo, e que ele foi morto por outro filho, Caim, que é o ímpio, né? O pecador. Isto foi resultante do pecado. Mas nós temos que olhar para o futuro com esperança e ver a promessa de Deus que Ele fez para todos nós, a promessa de Jesus quando Ele esteve entre nós, que diz lá, e Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, que está lá em Apocalipse 21:4. Jesus promete voltar e está se aproximando dessa segunda vinda de Jesus, porque os sinais estão presentes, porque Ele ressuscitará a todas as pessoas. A morte será tragada pela vitória de Jesus eternamente e colocará um ponto final nesse sofrimento. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e você passará a entender realmente o que é a morte. Como muitos aí estão enganados, porque o inimigo, através de doutrinas falsas, tem levado à mentira. Porque o próprio Jesus diz que ninguém vai ao Pai senão por mim, o Jesus falou. Ou seja, nós, se quisermos estarmos lá nas mansões celestiais, nós temos que aceitar Jesus como Salvador e Senhor, obedecer os estatutos e mandamentos de Deus. E com isto, nós ganharemos um grande presente dele, o Criador do Universo, que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, e que está se aproximando, ele, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Um lugar não haverá mais sofrimento, nem aflição nenhuma. Você participará da grande bodas do Cordeiro, de Jesus. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.